Conseguiram compreender? Nós estamos mostrando a verdade sobre por que defendem Israel. O lobby pró-Israel e a legalização da desumanidade. Mostrei para vocês numa série de 7 lives contendo mais de 3 horas cada uma, que o papel de Roque, André Lajaste, que já confessou que é um sionista da mídia brasileira e da mídia internacional de alguns países, é de fato a defesa do imperialismo, da colonização e descolonização da Palestina. Eu disse que Israel vem durante décadas pós-constituição de um Estado independente, cometendo as maiores atrocidades que vocês possam imaginar. Israel é um Estado terrorista. Vou afirmar, Israel é o legítimo Estado terrorista. É triste sabermos que pastores evangélicos, líderes de diversas comunidades, que sabem, têm na consciência que não há nenhuma convergência entre Israel e cristianismo, não há nada que os unam, nada, nenhuma história remota, medieva, ali, do primeiro século, nada, é zero, não tem nada no cristianismo, absolutamente, que tenha qualquer assentamento em um conjunto de crenças, dogmas, ideologias judaica ou de Israel. É zero. Mas, infelizmente, é preciso um sensacionalismo, uma comoção, é preciso todo um esforço para defender Israel. E eu repito, o que nós estamos vendo é, na verdade, a precificação da vida na Palestina pela não valorização dos direitos desses palestinos. Portanto, os palestinos tornaram-se objetos de negócio. Israel é este que cria para o mundo uma narrativa de que os palestinos, detentores e ocupantes de um território que, na verdade, encontra-se as maiores aljazidas de petróleo do mundo, indo para o lado da Liga Árabe, sobretudo, então, é preciso que os Estados Unidos, aos poucos, use cada vez mais o bode expiatório, a anaconda que foi criada, para que consiga os seus intentos. Então, no vídeo de hoje, que é um documentário que foi produzido com todos os créditos pelo Intercept Brasil, eu estou mostrando para a gente pegar aquele ateu Denorex e colocá-lo no lugar, que ele está prestando um desserviço à causa dos legítimos oprimidos neste país, aqueles que estão sofrendo na Palestina, aqueles que são vítimas realmente de Israel. Um cara que diz que a religião islâmica tem que ser combatida porque querem um Estado islâmico. Ainda não percebeu que o sionismo quer um Estado judaico e que vai dar no mesmo. E que, nesse momento, um Estado tênue e democrático é só, na verdade, uma estratégia. Até que um processo de pulverização e de limpeza sobre projetos morais sejam estabelecidos. Ou por que vocês acham que a reforma jurídica que está tentando ser imposta pelo Netanyahu está sendo combatida? Então é discrepante ver um cara vir à rede social e gravar um vídeo sensacionalista, barato, chamar palestinos de terroristas. Não, porque ali a mulher não tem isso. Se o cara pegar esse povo, a mulher lá também é tratada do mesmo jeito. Você não sabe, os judeus são misóginos, sim. As mulheres lá não ocupam lideranças, elas cumprem um papel específico. Se você ler o livro de Eclesiastes, que é um livro deles, a memória histórico-social que ainda está viva na mente de todos os judeus é a mesma. A mulher não vale nada, a mulher é tratada como objeto. Mas aí vem um cara gravar uma porcaria de um vídeo e dizer: não, porque eles lá tratam a mulher assim, não, porque eles tratam assim, como se Israel fosse diferente, ainda que, é claro, com o menor grau de terrorismo psicológico e social sobre a mulher, né, gente? É evidente. Então vamos lá, vamos continuar e vocês vão lendo aí embaixo o documentário. We are a different government working on foreign soil.
and we have to be very, very cautious. We have 3 different sub-campaigns which are very, very sensitive regarding data gathering, information analysis, working on activist organization, money trail. This is something that only a country with its resources can do the best. If we want to win, we have to change our ways. We have to think differently. And this is waging a holistic campaign against the other side. Take him out of his comfort zone. Make him be on the defensive. Israel is involved in a secretive influence. Você conseguiu compreender o que você acabou de ler? Comente aí para mim. Não sei quantas pessoas estão me assistindo, quantas pessoas chegaram até aqui. Eu só queria fazer esta pergunta. Professor, o que é o lobbying? Como funciona o lobismo pró-Israel? Tá? O lobbying, primeiro, começa com criações de narrativas. A partir de projetos arquitetados, planejados, estratégicos, de infiltração em territórios palestinos e israelenses. A partir daí começa-se o fluxo dos fatos, ou seja, os confrontos psicológicos, físicos, bélicos e militares, de modo que as narrativas agora serão piores do que os mísseis, do que as granadas, do que os fuzis e projéteis disparados contra o povo, seja israelense ou seja palestino. Então, o lobbying é a atividade de pressão de um grupo organizado que tem um único interesse. O quê? Criar uma narrativa que, de alguma forma, justifique medidas de um Estado que está, na verdade, sendo absolutamente mantido, controlado ou aliado a um determinado grupo ou governo, para que essas propagandas, de alguma forma, possam sensibilizar todos os países que, na verdade, estão dentro deste contexto geopolítico, onde Israel, nesse sentido, é o instrumento ou os braços usados por essas potências para, de alguma forma, conseguirem impetrar uma forma de ação a favorecer esses braços investidores. Então, o que nós entendemos por lobbying é justamente isso, é a propaganda de interesse que culmina sob políticos, a massa, sob grupos organizados, poderes públicos, visando de uma forma, então, exercer uma influência para que possa, de alguma forma, aparecer como algo estritamente legal, desde que haja uma comoção internacional. E desta forma, se estabelece um controle formal do governo. Ou seja, isto é o lobismo. Não é isso que se está fazendo? Qual foi a primeira ação dos Estados Unidos quando iniciou a guerra com a Palestina? Não é com o Hamas, repito, você precisa refutar isso. Israel não está em guerra com Hamas. Israel está em guerra há décadas com a Palestina. Este mesmo povo, Israel, que é composto por judeus de diversos grupos, formado por 2 religiões estruturais, uma política e uma civil, sempre viveu em guerra com as nações ao seu redor. Significa, o Israel histórico, que é o chamado Israel bíblico, foi o Israel que implementou esse mesmo tipo de estratégia de controle e poder sobre as massas, sobretudo expulsando os povos dos seus próprios territórios para implementar um projeto de centralização de poder. Este é o Israel que não pode ser deixado de falar. Não tem semelhança alguma do Israel do passado para o Israel de hoje, salvo um travestir-se de um Estado democrático, onde uma teocracia, um autocratismo está muito evidente através do seu governante. Então, é assim que acontece de fato. Existem grupos organizados que vão, dentro deste processo de propagandismo, criando narrativas que de alguma forma vão sensibilizando, vão ganhando força, tá? E
isso vai interferindo nas decisões do poder público. Veja, o PT, e olha que eu não sou petista, nunca fui, e nem sou lulista, apenas defendi o lado que eu absolutamente entendi ser o lado que me favoreceria dentro dos meus condicionamentos históricos e sociais. Portanto, eu estou à esquerda. E isto não é absolutamente contraditório. Como não é contraditório para quem, de fato, faça parte de uma elite desconstrucionista, colonizadora, imperialista, ultraliberal, se detém o poder, o meio de produção, o capital, supostos valores que acreditam serem éticos e morais, ser de direita. Ok? O contraditório é o pobre, é o alienado, é o ignorante, é o trabalhador que levanta de madrugada para defender o pão, dizer que é de direita. E por quê? Porque valores... Não existe moral na política. Não existe valores na política. Existem narrativas pseudo-moralistas que fazem com que pessoas, às vezes, se inclinem para um suposto conservadorismo. Portanto, eu estou dizendo que esse lobbying, ele vem influenciando o poder legislativo, o poder executivo, tá? As organizações internacionais com um único objetivo. Fala para mim, professor, qual o objetivo? De alguma forma, fortalecer esses grupos de investidores. Olha, se investe em lobbying. Você acha mesmo que o rock passa 24 horas gravando um vídeo por hora, transformando o Hamas em terrorista, repercutindo essa narrativa, disseminando essa narrativa, o Hezbollah e todos os outros, e dizendo que Israel é vítima porque tem um status quo? Por quê? Você acha que ele está fazendo isso de graça? Você acha que o André Lajarte está fazendo isso de graça? Você acha que alguma imprensa nacional está defendendo Israel de graça? Que por trás de tudo isso, do controle das massas, através da publicidade, da propaganda, não existe um alto investimento? Claro que existe, filhinho. Portanto, aprenda a partir de agora para você sair desse canal que está aí defendendo Israel e relativizando o problema e dizendo o Hamas é terrorista, o Hezbollah é terrorista, porque os islâmicos querem a constituição do Estado Islâmico. Eu vou dizer, você está num canal que não tem compromisso com a verdade. Você está num canal onde o sensacionalismo, o propagandismo, onde essas pessoas, na verdade, não aceitam a verdade. E, portanto, aqueles que falarem a verdade serão inimigos. Professor, o que é o lobbying? O lobbying é o que o cara aí de um canal está fazendo, às vezes até inconscientemente. É a comunicação oral ou escrita com uma autoridade pública para influenciar decisões políticas, administrativas, principalmente legislativas. Conclusão, o PT enviou 11 pontos importantíssimos para o cessar-fogo em Israel. Pergunto para você, o que foi feito? Diga aí. É interesse dos Estados Unidos? É interesse? Não é interesse. E, portanto, o lobbying constitui-se como uma atividade em que empresas de diversos setores, midiáticos ou não, pessoas físicas, jurídicas, segmentos da sociedade, vocês viram pessoas que não sabem nada sobre Israel, sobre a cultura judaica, sobre as tradições hebraicas, pegando uma bandeira e indo para a Avenida Paulista cantando Ame Israel, Rai, Ame Israel, Rai, o Davino, Rai, sem saberem absolutamente nada. Sabe o que é isso? Discurso das massas. Há um investimento claro. Você acha que o pai de família que levanta cedo para trabalhar, que está doido de sair daquele trem lotado, sabe? Onde pessoas não passaram um bom desodorante algumas vezes, né? Eita, alô, Baixada Fluminense, aquele abraço. Eu cansei de pegar aquele Japeri lotado, Lata Velha. Hoje, a Baixada Fluminense está curtindo até ar-condicionado com TV e tudo. Na minha época... Soltar um pum dentro do trem era sinônimo de Muro das Lamentações. Ou você era jogado porta fora, ou, sinceramente, você era chicalhado. Então, nós estamos falando realmente desse tipo de processo que nós vemos sendo desenvolvidos dentro desse meio, o propagandismo. Beleza? Sim, o propagandismo. E aí agora vem uma coisa que está
É evidente, eu não sou especialista, eu ainda não me formei em direito, mas gosto muito do direito constitucional, sou obrigado a estudar, mesmo não tendo interesse em direito internacional, eu preciso estar lendo. O meu acervo aqui é muito rico, inclusive em direito internacional e relações também internacionais. Entretanto, deixando claro, não sou especialista, não tenho formação ainda em direito, estou no processo de graduação, mas eu venho estudando durante anos da minha vida, antes mesmo de ir para a universidade. Portanto, eu quero dizer, será que, na verdade, o lobismo é crime? Disseminar mentira, propaganda enganosa, a fim de influenciar o indivíduo, a massa ou instituições, levando os indivíduos a agirem de uma maneira sem a qual, por interferência ou por criação de uma determinada narrativa, se constituiria crime. Pois bem, então por que o André Lajarte, por que o Roque, por que tantos outros defensores pró-Israel, ou seja, pró-Israel no Brasil, quase que houve uma redundância aqui, mas tudo bem, por que esses indivíduos não são processados? É simples, porque no Brasil ainda não há uma lei regulamentada sobre isso, o lobbying. Sim, se houvesse uma lei, certamente, acredito que seria, não passaria no Congresso, porque só o Congresso pode criar leis, ok? Algumas vezes o STF interfere quando há um agravo a um bem jurídico tutelado, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, ok? Ou a integridade, também a legitimidade e a idoneidade da pessoa jurídica, sob as instituições. Isso não quer dizer que o STF esteja legislando, mas às vezes reparando uma lacuna jurídica que muitas vezes está ali e o bem maior jurídico é justamente a dignidade, a honra e a moral. Entretanto, eu posso afirmar que o Roque vai continuar com essa sua picaretagem aqui no YouTube. O André Lajerte, que é, na verdade, israelense, né? Me parece que ele tem aí uma relação muito, inclusive, com o sionismo, porque ele confessou isso no Inteligência Limitada. E cada porrada que eu dou nele lá no Twitter, ele vem com uma nova narrativa. É melhor ele sair do armário e aceitar um debate comigo logo para eu desmoronar ao vivo. Porque a grande verdade é que, se no Brasil o lobbying fosse regulamentado, ele estaria na cadeia, o Roque estaria na cadeia. Por quê? Porque quando você, de fato, vai falar algo criminalizando determinadas posturas e condutas, por exemplo, em que está claro que o outro está resistindo, que o outro está sendo oprimido, que o outro está tentando sobreviver de um projeto de dominação propriamente, então, você está cometendo crime. Mas não posso dizer que está cometendo crime, por quê? Porque existe um princípio maior constitucional no Brasil, que é chamado de princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina para a devida pena ou culminação legal. No sentido, quero dizer o quê? Não se pode dizer que o Roque e que o André Lajarte e outros canais ou jornalistas, jornalecos, estejam cometendo crimes. Eles vão continuar escondendo os fatos, narrando os fatos, mentindo e distorcendo para defenderem os interesses dos seus grupos. É isso que eles fazem. Deu para você entender? E o José vem aqui todos os dias com 10, com 15, com 5, tentando mostrar a farsa que está por trás do lobby, entende? Mas terrorista é o Hamas. Campaign, whose aim is to discredit its challengers in the West. In the Air Force, when you want to win, you have to have aerial superiority. If you want to win a campaign, you must have information superiority. And this is exactly the added value Israel capabilities, technological and otherwise, we can bring to the game, and we are working on that very hard. In the United States, the lobby is working with Israel to spy on American citizens. We're giving them data. For example, one day, Sima's deputy sending me a photo, just a photo in WhatsApp. It's written, boycott Israel on a billboard. In a few hours, our systems and analysts could find the exact organization, people, and even their names where they live. We gave it back to the ministry. I have no idea what we did with this.
But in fact, 3 days later, there were no billboards. Pergunto para você, meu querido, minha querida, você que vem aqui, agora eu quero me direcionar a você que me chama de conspirador, a você que diz, ele não é cientista político. Não, eu só tenho uma pós-graduação em Direitos Humanos, sou estudante do curso de Direito, não vou falar o nome da universidade, né, porque não ganho nada para isso. Sou apenas alguém que pesquisa, que procura, com responsabilidade, trazer a verdade dos fatos baseado-me em dados e, claramente, documentários que mostram que é. Vocês acham mesmo que essas pessoas correriam risco de produzirem um documentário, arriscarem suas vidas, né, dentro de um submundo criminoso de lobbying, se, na verdade, elas não quisessem mostrar o que está acontecendo? Agora, eu quero dizer, se você depois disso continua apoiando Israel, você sim, cristão ou não, é culpado pelas milhares de mortes que neste momento estão acontecendo lá no Oriente Médio. Não importa se morte israelenses ou se mortes de palestinos, não importa. Eu disse para Benjamin Netanyahu e seu grupo, a vida não tem valor, ela tem preço. E este preço é o apoio financeiro, bélico e militar de Israel, desde que a Palestina seja de Israel e o petróleo dos Estados Unidos. Então você tem que começar a entender o que está acontecendo. E o José fala aquilo que alguns temem falar, com medo de... Mas que sentido tem a vida se você não pode, na verdade, ser livre na sua consciência? Eu prefiro ser escravo, absolutamente, do mundo, do que ser escravo da minha consciência. Deitar e dormir e saber que eu não neguei de fato a verdade. E a verdade, o que é a verdade, professor? A verdade é o fato, é o factível, é o real, é o concreto, é aquilo que nós podemos ver e ter a certeza. É isso que está acontecendo. A verdade não é a narrativa, a verdade não é o discurso, a verdade não é o sermão, a verdade não é absolutamente o delírio ou a histeria coletiva. A verdade é o fato concreto, visível, que chega diante de nós de maneira tão clara que somente sendo um doente com algum problema, que eu não posso usar o termo aqui, crônico, distopia cognitiva ou mau caráter para não acreditar ou aceitar. We use all sorts of technology. We use corporate level, enterprise grade, social media intelligence software. Almost all of this happens on social media. So we have custom algorithms and formulae that acquire the stuff immediately. In terms of like information sharing, we did add the Ministry of Strategic Affairs to our operations and intelligence brief, which kind of goes back to how do we get information about what's going on in American college campuses. Generally within about 30 seconds or less of one of these things popping up on campus, whether it's a Facebook event, whether it's the right kind of mention on Twitter, the system picks it up, it goes into a queue and alerts our researchers, and they evaluate it, they tag it, and if it rises to a certain level, we issue early warning alerts to our partners. Dá para ter uma vida diferente, dá para você conquistar. Bem, eu vou deixar o link deste vídeo na descrição desta live, ok? Eu vou abrir aqui uma aba agora, peraí. E vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá bom? Para que você possa assistir esse documentário e mandar esse documentário para os defensores de Israel, os que querem relativizar, chamarem o Hamas de grupo terrorista, Israel divide. E, então, vai estar no chat e dizer para você que não adianta você vir aqui um dia assim e daqui um mês. Não.
Eu prefiro que você nem venha. Porque o canal só vai crescer se você for efetivo. É importante eu receber o link que eu envio para você. Tudo bem que eu não enviei essa live. Você compartilhe o máximo que puder. Marque pessoas. Faça reportes. Mande grupos de WhatsApp. Porque é assim que essa galera do Israel faz. É assim que você deve fazer. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês mais uma vez. Espero que vocês assistam a live completa. No início ficou um tanto ruim, eu sei que ficou porque eu não estava com meu microfone ligado. E espero vocês em um próximo vídeo, em um próximo compromisso. Fui.